Bem-vindo ao Global Business and Finance. Aqui, o mundo das finanças internacionais se conecta com você. Nosso canal é o seu ponto de encontro para informações confiáveis e exclusivas sobre pagamentos de títulos internacionais por mesas pagadoras no Brasil, somente com compliance aprovado. Uma boa compreensão do momento que nós estamos. Primeiramente, eu fui alertado que a pessoa que precisava fazer a liberação, ela é incumbida dessa função. Ela é incumbida junto aos bancos, mas não é um paymaster. Um detalhe que não muda muito, porque é uma pessoa que tinha uma determinada interpretação e aconteceram reuniões, telefonemas, e eu tive a informação então de não só de uma fonte, de que houve a mudança de decisão e está autorizado, está liberado. Não tenho ainda, as pessoas não têm a resposta ainda se essa liberação significa amanhã o dinheiro aparecer na conta. Por mais estranho que pareça, porque a polêmica estava em liberar já ou liberar para terça-feira. Bom, se foi assinado, foi liberado, então supõe-se que deve ser já. Afinal, não precisamos nem falar mais do desespero humano esperando a solução, tanta gente. Então, como foi liberado, não é se foi liberado, eu tenho informação que foi, eu tenho a afirmação de que foi liberado, então amanhã deve-se ver o saldo em conta. A lógica é essa, eu não percebo outra lógica. Conversei com mais pessoas, todos têm o mesmo pensamento. E é pessoa ligada ao sistema bancário, não só de Brasil. Essa pessoa, então, era responsável pelo suposto adiamento. Por que o adiamento? Algumas pessoas que não conhecem o sistema financeiro, a modernidade que existe, estavam espalhando por aí mais uma notícia falsa de que é por causa do câmbio, que tem que esperar fazer o câmbio. Gente, o câmbio acontece automaticamente junto. São tantos dólares, tantos euros, seja qual for a moeda, qual for o dinheiro, automaticamente, não tem que esperar nem 5 segundos. Está feita a conversão. Então não tem nada a ver com problema no câmbio, demora por causa disso. Isso me parece que talvez não seja maldade, como algumas outras pessoas fazem, a respeito de Brasil atrapalhando, Banco do Brasil atrapalhando, foi tirado daqui porque o banco está atrapalhando, porque o governo não deixa. Aí é gente do mal mesmo, é gente perversa, misturado com burrice, etc. Então, o caso que a gente está falando é uma questão técnica, uma questão relativamente simples e lógica. O câmbio é automático, é instantâneo, é junto com a conversão. Já a retirada do dinheiro do Brasil, isso seria um processo de talvez um mês para conseguir um acordo internacional para remover o dinheiro do Brasil. Ninguém iria querer, nem o governo, nem o Banco Central, nem os bancos. Então é totalmente pessoa desmiolada que larga esse tipo de boato. Ambos têm propósitos, eu penso, diferentes. O grupo que diz que aqui está havendo atrapalhos e tem que tirar, ou foi tirado, ou vai ser tirado do Brasil o pagamento, é interesse politiqueiro de baixo nível. Já a questão de falar que o problema está no câmbio, me parece ser desconhecimento aliado a talvez querer dar uma explicação em um grupo. Às vezes a pessoa tem um grupo ou mais de um grupo, ela cria algo assim que parece lógico, sem conhecimento, e passa para aquelas pessoas que passam para outras e outras e outras e viraliza. Mas aí me parece, eu analiso, que não é maldade. Portanto, vamos lá, está esclarecido, não tem problema por causa do câmbio, o sistema no Brasil é perfeito e rápido, é ágil mesmo, e está autorizado. Então, nos resta o que? Confiar que o destino, que o universo, que Deus tenha previsto para amanhã já
essa movimentação financeira. Agora, o que é interessante, paralelo a isso, eu tenho uma outra informação muito interessante, que eu havia esquecido de falar. Esqueci mesmo, podem ter certeza. Não tinha motivo para esconder isso. Tem uma pessoa que há mais ou menos 40 dias já recebeu o adiantamento da redenção, o bônus. E soube-se, e quem me falou isso eu logo esqueci, porque foi uma conversa muito longa, mas soube-se que era teste que estava sendo feito. E agora, ontem ou hoje, eu acho, eu tenho uma informação de um outro caso que a pessoa também recebeu. E deu tudo certinho. E-mail, instrução, ir ao banco e receber o adiantamento de R$ 49.900. Tá super sigiloso, quem me contou não diz quem foi, não diz o nome, nem que a vaca tussa. A vaca pode, olha, se a vaca falar inglês, a pessoa não vai me contar igual. São dois casos diferentes, aliás, duas pessoas diferentes. Então isso mostra duas coisas. Está acontecendo, não há dúvida nenhuma. Segundo, existem observações sendo feitas e para mim, eu percebo isso, faço assim quase como uma afirmação. Foram encontrados alguns problemas e por isso foi preciso mexer no planejamento, na estrutura já pronta, alterar a sistemática para corrigir os problemas. Qual é o motivo de fazer teste? É para isso, é para corrigir alguns possíveis erros que depois poderiam dar problema. Então, está andando, está havendo, e com certeza, gente, não foi para uma só pessoa 40 dias atrás, como com certeza não foi para uma só pessoa na semana passada. Com certeza, isso pode ter sido aí para uma centena de pessoas cada vez. Então, eu digo assim, nós temos uma outra opção para dar um jeito na nossa vida? Não temos. Não temos, não. Eu não tenho, não vejo, penso em alternativas. E o buraco que eu entrei, o buraco financeiro é muito grande, com essa parada que eu dei das minhas atividades, da minha vida, é muito grande, então não tem como sair disso, não vejo alternativa. Aumentaram os problemas familiares, tudo complicou, e para muitos que estão me escutando é igual. Então, como nunca aconteceu algo assim, e possivelmente nunca mais vai acontecer, e como está mesmo na fase final, as informações que eu tenho são de gente muito séria, vamos aguardar, vamos confiar, vamos orar, rezar e torcer que seja amanhã. Um detalhe que não muda muito, porque é uma pessoa que tinha uma determinada interpretação e isso aconteceram reuniões, telefonemas e eu tive a informação então de não só de uma fonte, de que houve a mudança de decisão e está autorizado, está liberado. Não tenho ainda, as pessoas não têm a resposta ainda se essa liberação significa amanhã o dinheiro aparecer na conta. Por mais estranho que pareça, porque a polêmica estava em liberar já ou liberar para terça-feira. Bom, se foi assinado, foi liberado, então supõe-se que deve ser já. Afinal, não precisamos nem falar mais do desespero humano esperando a solução, tanta gente. Então, como foi liberado, não é se foi liberado, eu tenho informação que foi, eu tenho a afirmação de que foi liberado, então amanhã deve-se ver o saldo em conta. A lógica é essa, eu não percebo outra lógica. Conversei com mais pessoas, todos têm o mesmo pensamento. E é pessoa ligada ao sistema bancário, não só de Brasil. Essa pessoa, então, era responsável pelo suposto adiamento. Por que o adiamento? Algumas pessoas que não conhecem o sistema financeiro, a modernidade que existe, estavam espalhando por aí mais uma notícia falsa de que é por causa do câmbio, que tem que esperar fazer o câmbio. Gente, o câmbio acontece automaticamente junto. São tantos dólares, tantos euros, seja qual for
a moeda qual for o dinheiro, automaticamente, não tem que esperar nem 5 segundos, está feita a conversão. Então não tem nada a ver com problema no câmbio, demora por causa disso. Isso me parece que talvez não seja maldade, como algumas outras pessoas fazem, a respeito de Brasil atrapalhando, Banco do Brasil atrapalhando, foi tirado daqui porque o banco está atrapalhando, porque o governo não deixa. Aí é gente do mal mesmo, é gente perversa, misturado com burrice e etc. Então, o caso que a gente está falando é uma questão técnica, uma questão relativamente simples e lógica. O câmbio é automático, é instantâneo, é junto com a conversão. Já a retirada do dinheiro do Brasil, isso seria um processo de talvez um mês para conseguir um acordo internacional para remover o dinheiro do Brasil. Ninguém iria querer, nem o governo, nem o Banco Central, nem os bancos. Então é totalmente pessoa desmiolada que larga esse tipo de boato. Ambos têm propósitos, eu penso, diferentes. O grupo que diz que aqui está havendo atrapalhos e tem que tirar, ou foi tirado, ou vai ser tirado do Brasil o pagamento, é interesse politiqueiro de baixo nível. Já a questão de falar que o problema está no câmbio, me parece ser desconhecimento aliado a talvez querer dar uma explicação em um grupo. Às vezes a pessoa tem um grupo ou mais de um grupo, ela cria algo assim que parece lógico, sem conhecimento, e passa para aquelas pessoas que passam para outras e outras e outras e viraliza. Mas aí me parece, eu analiso, que não é maldade. Portanto, vamos lá, está esclarecido, não tem problema por causa do câmbio, o sistema no Brasil é perfeito e rápido, é ágil mesmo e está autorizado. Então, nos resta o que? Confiar que o destino, que o universo, que Deus tenha previsto para amanhã já essa movimentação financeira. Agora, o que é interessante, paralelo a isso, eu tenho uma outra informação muito interessante, que eu havia esquecido de falar. Esqueci mesmo, podem ter certeza. Não tinha motivo para esconder isso. Tem uma pessoa que há mais ou menos 40 dias já recebeu o adiantamento da redenção, o bônus. E soube-se, e quem me falou isso eu logo esqueci porque foi uma conversa muito longa, mas soube-se que era teste que estava sendo feito. E agora, ontem ou hoje, eu acho, eu tenho uma informação de um outro caso que a pessoa também recebeu. E deu tudo certinho. E-mail, instrução, ir ao banco e receber o adiantamento de R$ 49.900. Tá super sigiloso, quem me contou não diz quem foi, não diz o nome, nem que a vaca tussa. A vaca pode, olha, se a vaca falar inglês, a pessoa não vai me contar igual. São dois casos diferentes, aliás, duas pessoas diferentes. Então isso mostra duas coisas. Está acontecendo, não há dúvida nenhuma. Segundo, existem observações sendo feitas e tá, para mim, eu percebo isso, faço assim quase como uma afirmação. Foram encontrados alguns problemas e por isso foi preciso mexer no planejamento, na estrutura já pronta, alterar a sistemática para corrigir os problemas. Qual é o motivo de fazer teste? É para isso, é para corrigir alguns possíveis erros que depois poderiam dar problema. Então, está andando, está havendo, e com certeza, gente, não foi para uma só pessoa 40 dias atrás, como com certeza não foi para uma só pessoa na semana passada. Com certeza, isso pode ter sido aí para uma centena de pessoas cada vez. Então, eu digo assim, nós temos uma outra opção para dar um jeito na nossa vida? Não temos. Não temos, não. Eu não tenho, não vejo, penso em alternativas, e o buraco que eu entrei, o buraco financeiro é muito grande com essa parada que eu dei das minhas atividades, da minha vida.
é muito grande, então não tem como sair disso. Não vejo alternativa. Aumentaram os problemas familiares, tudo complicou. E para muitos que estão me escutando, é igual. Então, como nunca aconteceu algo assim, e possivelmente nunca mais vai acontecer, e como está mesmo na fase final, as informações que eu tenho são de gente muito séria, vamos aguardar, vamos confiar, vamos orar, rezar e torcer que seja amanhã. Não foi possível porque as informações estão que nem pipoca na panela, estão pipocando mesmo. O que tem dias que é tudo muito fechado, hoje é o inverso. E a conclusão está dentro da linha de pensamento que eu fiz ontem à noite nos áudios, e de fato é aquilo mesmo. Procedimentos inesperados, como vocês lembram que eu já falei, o procedimento, o fato totalmente inesperado, segunda-feira, do e-mail do Pentágono nos Estados Unidos. Como aquela senhora também fez o áudio que viralizou por aí. Eu sabia, mas preferi me abster de informar para não criar animosidade, não deixar nenhuma pessoa da direção do comando, não deixar ninguém aborrecido comigo e eu acabar ficando sem informações. Então eu havia omitido aquilo. Daí, como o áudio dela viralizou, eu postei nos grupos também. E então aquilo é um fato, surpresa total. Nem ele não esperava. Assim, mais surpresas aconteceram. Ontem, novamente, teve gente que não pensava mais ter necessidade de procedimento, de liberação. Gente que foi chamada ontem para o banco e aconteceu esse procedimento de liberação. A pessoa não tinha ela estava tranquila, mas ela foi para o banco e fez. E o que eu tenho informação é que sim, agora, gente me perguntando, gente falando sobre o câmbio, que ainda tem que fazer o câmbio, a conversão, né, do dinheiro para o real, porque nós vamos receber no Brasil em reais. Então é preciso ter clareza que isso é automático, gente. Não é como antigamente ir na casa de câmbio lá, eles calculavam lá no quanto que estava no dia, nada disso. É instantâneo. O sistema faz instantâneo. E o sistema de conversão, vocês sabem, está com o Banco Safra. É um sistema perfeito. Eles é que fazem a conversão do dinheiro quando entra no Brasil para disparar para as contas, para disparar para os outros bancos. O sistema está perfeitamente montado. Não há o que temer. Mas os imprevistos que aconteceram, as pessoas que eu falei hoje, todos têm o mesmo entendimento. Não há mais novo imprevisto. Então, é uma pessoa agora que aperta o botão, digamos assim, de uma forma simbólica, né, que dá autorização. E é previsto para hoje. Não só aqui na Europa, estão prontos. Eu tive ontem mais informações a respeito disso. Prontos. Aqui na América Latina, América do Sul, prontos. Na Europa Ocidental, prontos. Vai acontecer. E ninguém dos que eu converso entendem a possibilidade de não ser hoje. Ninguém visualiza hipótese nenhuma de não ser hoje. Não tem a ver com conflitos, com guerras. Vamos rezar, vamos orar, vamos pedir a Deus que as autoridades cheguem no entendimento e que pare essa guerra. Vamos clamar ao Senhor e, sendo o momento certo, a guerra acaba. Tantas guerras na história da humanidade, chega disso. Mas não atrapalha para nós. Não temam, não tem problema nenhum. Isso está definido que precisa acontecer. E tudo foi concluído ontem. Então aguardemos agora. Daí quem recebe em outro país, aguarde o e-mail. Todos no seu cadastro colocaram um e-mail de informação. Informaram um e-mail. Então vão receber ali a instrução como fazer. Tá? Quem tiver dúvida, se o e-mail não esclarecer sobre brasileiros que recebem em outro país, aí nós veremos depois, a nossa turma, nós veremos e passaremos as informações. Não vou abandonar as pessoas, gente.
E os outros gestores também não vão abandonar. Mas eu tenho toda a convicção que isso já foi previsto também. Por isso tanta demora, por isso tanto retardamento na liberação no início. Porque os problemas iam aparecendo e as autoridades a nível mundial, as plataformas, o pessoal das plataformas precisavam resolver, as mesas pagadoras precisavam resolver para que não houvesse falhas. Então, ninguém deve temer por nada, a não ser temam pela imprudência, se alguém tiver, ao receber o adiantamento. Receber, sair falando, contando para todo mundo, sair eufórico, ir para o banco, querer sacar esse valor em espécie, não vai conseguir. Para chegar no caixa e sacar um dinheiro é 5 mil no máximo que os bancos liberam. Não consegue, tem que ter programação, não adianta irritação, brabeza, xingar funcionário do banco, nada. O funcionário do banco pode até pensar assim, eu vou liberar os 49 mil desse chato aqui, dessa chata, eu vou liberar para não me incomodar, mas o computador não vai liberar, ele vai teclar lá, vai digitar e o computador não vai soltar o dinheiro. Então não adianta, não criem confusão, não alertem os seguranças do banco, porque os seguranças do banco, quando percebem complicação, eles chamam a polícia. E daí, minha amiga, meu amigo, aí tu perdeste tudo. Nenhum outro dinheiro mais. Esquece. Então, mantenha uma calma. Oração, oração e oração. Tá? E eu não falo brincando mais. Quem tem problema de sistema nervoso, que tenha esse risco, compre uma fralda geriátrica e leve junto. Se sentir vontade de soltar um pum, vai no banheiro e coloca a fralda. Sério, gente, tá? E o AS, sim, é muito bom. Médicos dizem isso. AS embaixo da língua, se sentir aperto no peito, palpitação, qualquer coisa assim, dor de cabeça, pode ser o coração muito emocionado. Então, 1 ou 2 AS infantil embaixo da língua, ele derrete rapidinho. Mas o principal, gente, continua sendo entregar na mão do Senhor. Agradeço por esse dia, pelo êxito, pela bênção. Porque, volto a dizer, eu acredito que é hoje. E as pessoas com quem eu conversei também. Tem gente me dizendo, Paulo, fale assim, é que no máximo, agora esta semana, semana que vem, no máximo nesse mês,